Bom dia, meus queridos amigos. Que a paz de Jesus se faça presente no coração de todos nós. Nesse momento em que todos nós precisamos tanto de buscar na fé o recurso necessário para mantermos em equilíbrio. Este é o convite para esta manhã, que todos tenhamos fé, coragem para enfrentar as nossas lutas, nossas dificuldades, mas tendo a certeza de que ninguém está desamparado. Hoje, dando continuidade ao capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, vamos ler o item 19, o mal e o remédio. Será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dor? Esperais todos vós que aí viveis causticantes lágrimas e amargo sofrer, e por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para Deus e bendizei o Senhor por ter querido experimentar-vos, ó homem, dar-se a não reconheçais o poder do vosso Senhor, senão quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado de beatitude e ventura os vossos dias. Dar-se-á, não reconheçais o seu amor, senão quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias e lhe haja restituído o brilho e a brancura. Imitai aquele que vos foi dado para exemplo. Tendo chegado ao último grau da abjeção e da miséria, deitado sobre uma estrumeira, disse ele a Deus: Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduzistes à mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haverdes querido experimentar o vosso servo. Até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Quando, afinal, vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo? Houvesses de chorar e sofrer a vida inteira, que seria isso? A paz da eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação? Buscai consolações para os vossos males no porvir que Deus vos prepara, e procurai-lhe a causa no passado. E vós que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra, como desencarnados, quando paráveis no espaço, escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para suportar. Porque agora murmurais, vós que pedistes a riqueza e a glória, queríeis sustentar luta com a tentação e vencê-la. Vós que pedistes para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, sabíeis que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa a vitória, e que, se triunfasse, embora devesse o vosso corpo parar numa estrumeira dele, ao morrer, se desprenderia uma alma de rutilante alvura e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Amados e queridos irmãos, que essa lição possa calar profundamente em nossos corações. Por isso queremos, Senhor, ampliar a nossa fé, buscando em todos os ensinamentos que o Senhor tem nos trazido, as bênçãos do seu amor, da sua misericórdia, que nos sustenta e nos fortalece para enfrentar as ondulações morais que ainda permeiam dentro de nós. Que a paz, a esperança
seja para todos nós o porvir de luzes. Que estes amigos espirituais que se encarregaram do planejamento reencarnatório de cada companheiro esteja mais próximo, sustentando e amparando cada um deles. Assim, Jesus, iniciamos o Evangelho desta manhã, pedindo a todos que reflitam, pois o mal é o remédio. Queridos amigos, será que nós ainda olhamos a Terra como um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Ele que nos disse que aqui nós viveríamos dores, nós haveríamos de enfrentar lutas, prantos e ranger de dentes. Mas, no entanto, na confiança e na misericórdia dos ensinamentos que o Cristo tem nos trazido, nós sabemos que quanto maior são as dores, mais nós volvemos os nossos olhos a Deus e conseguimos assim nos libertarmos de tantas mazelas, de tantas lutas pretéritas para curar as chagas que ainda permeiam em nosso corpo e coroado de amor, de beatitude, de coragem, nós te buscamos, Senhor. É preciso que a gente reconheça o amor para que ele possa nos sustentar nas horas mais conflitivas. E o Evangelho nos faz algumas perguntas que são reflexões importantes. Dar-se-á, não reconheçais o seu amor, senão quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias e lhe haja restituído o brilho e a brancura? Imitai aquele que vos dado por exemplo. Quem é que nos deu exemplo? Jesus, o Filho amado de Deus, que veio para nos ensinar, entregando ao sofrimento sem reclamar, mostrando para todos nós que as misérias do mundo são consequência dos nossos atos. E o mal que muitas vezes sofremos e às vezes perguntamos por que sofremos, nós não olhamos para trás, não olhamos para nossas vidas, as nossas vidas pretéritas ou nossas reencarnações, porque bem sabemos que a vida é uma só, mas em movimentos ascensionais para que nós possamos viver melhor, compreender os males que muitas vezes são consequências de nossos desvios com as leis das leis divinas. Muitas vezes esquecemos que o limite nosso é um limite que não cerceia com a morte ou com o túmulo, mas é uma conquista grandiosa que o Espírito alça para que nós possamos compreender a nossa imortalidade. Então, nossos olhos não são capazes de impor um limite para cada um de nós. Muitas vezes, por nossa ignorância, achamos que o limite de tudo é o túmulo, onde tudo termina. Termina as nossas ilusões, termina as nossas vaidades materiais que ainda carregamos dentro de nós. Mas persiste conosco a vaidade do espírito, o orgulho, persiste conosco ainda as aflições, como persiste também as alegrias de novas conquistas. E nós sabemos que todos nós precisamos acreditar que nós estamos reencarnados por um período tão curto diante de nossa eternidade, ou diante desse caminho que já percorremos, o que é um dia para um espírito, é uma fração de segundos, e o que é uma reencarnação diante de milênios.
que nós temos ainda que vencer. Então, nós precisamos buscar as consolações que os ensinamentos de Jesus e que o Espírito de verdade tem nos trazido para que nós possamos compreender que os nossos males serão no porvir olhados diferentes por todos nós. E quando, livre da matéria, perguntarmos para nós, por que, meu Deus, onde está a causa? E nós vamos ver que a causa está num passado distante. E vós, todos nós que sofremos, devemos considerar-nos os afortunados da terra, porque nós já adquirimos a confiança em Deus, já conhecemos o Evangelho de Jesus. E quantos desencarnados chegam ao mundo espiritual em situações tão difíceis? Eles muitas vezes não souberam definir a sua existência como um período de aprendizado de grandes valores para cada um de nós. Vós que pedistes a riqueza e a glória, queria sustentar a luta com a tentação de vencê-las. Vós que pedistes para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, sabias que quanto mais forte fosse a prova, mais gloriosa a vitória. E esta vitória, ela tem um sentido maior de triunfo para todos nós, porque o corpo é apenas o vestimento do espírito, e essa vestimenta, ela acaba, ela morre. E nós percebemos então que quando nós não estivermos mais presos no corpo, nós vamos perceber a nossa alma cintilante, purificada. E aí nós vamos ver que para que ela esteja purificada, nós precisamos vencer as agruras dos nossos sentimentos. Para muitos, eles acreditam que a alma fica purificada com batismo, mas nós precisamos saber que nós estamos vivendo ainda em mundos de provas, de expiação e de muito sofrimento. Mas esse sofrimento, quando ele é compreensivo à luz da razão, ele é o estado que move a vontade para o nosso crescimento. Então, nós vamos ver que tudo isso é o remédio que nós precisamos. As dores se tornam remédio. Que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Só um é infalível: a fé, o apelo ao céu. E se nós chegamos com obsessões cruéis, com situações que nos atormentam tanto, onde está a causa? Por que não amamos? Por que perseguimos? Por que violamos os direitos do outro? Aí nós vamos ver que ninguém fica ileso. E nós precisamos entender que todos os nossos sofrimentos nós precisamos reconhecer como processo de libertação do nosso espírito. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Olha que maravilha! A fé é o remédio seguro do sofrimento. Quando estamos em sofrimento, nós nos ligamos a Deus e a Jesus. E quando nós estabelecemos a fé por um conhecimento racional, lúcido, a dor, ela passa a diminuir, porque passamos a compreender que a justiça divina está a nosso favor. Deus não nos pune e nem não nos castiga. Então é preciso que a gente sempre amplie o nosso olhar para a eternidade, para o infinito, quando nós vamos perceber que dias claros, dias iluminados estarão por vir, à medida que nós vamos modificando esses sentimentos,
difíceis, sombrios, que ainda percebemos dentro de nós. Portanto, por isso que a fé é o remédio seguro que vai nos sustentar, que vai nos dar força e coragem. E sem fé, nós não conseguiremos vencer a nossa reencarnação. E é por isso que nós não precisamos ficar perguntando qual que é o remédio. Deus não nos castiga. Todas as nossas lutas, as nossas dificuldades, elas têm uma razão. A razão está no passado. Quanto tempo nós desperdiçamos? O que nós fizemos com o outro? E aí nós vamos perguntando para nós mesmos: Senhor, me dê força para que eu possa vencer hoje. Porque se nós vencermos hoje, nós estaremos libertos amanhã. E é por isso que muitas vezes nossa reencarnação parece ser difícil. Mas se olharmos para trás, há tanto sofrimento por incompreensão. E o lar é o reencontro com aqueles espíritos que nós precisamos. E como disse ontem, muitas vezes esses espíritos que vêm na condição de filhos, de pais, de mãe, de esposo ou de esposa, são os nossos grandes estímulos. São eles que nos ajudam, que estendem as mãos para nós. E aqui o Evangelho vai nos mostrar que não nos pergunteis, portanto, qual o remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. E lembrai-vos de que aquele que crê e é forte pelo remédio da fé. Sem fé, nós somos igual o navio sem bússola. A fé nos norteia, nos dá uma direção. E nós sabemos, portanto, que a fé é que aquela que sustenta os nossos pensamentos. E nas horas mais doídas, mais difíceis, que todos nós somos convidados a passar, mesmo vivendo as angústias da aflição, nós estamos amparados. Infelizmente, amigos, nós não temos os olhos de ver quanto amparo nós recebemos. E nesse momento nós estamos sendo convidados a mudar o nosso olhar, pois somos espíritos em busca de experiências espirituais. E o Evangelho termina esse item nos dizendo: o Senhor apôs o seu selo em todos os que nele creem. O Cristo vos disse que com a fé se transportam montanhas. E eu vos digo que aquele que sofre e tem a fé por amparo, ficará sob a égide e não mais sofrerá. Todos nós que acreditamos em Jesus, também devemos dar o nosso quinhão. Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas da alegria na eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto ele se esforçar, se estorcer em convulsões, ela planará nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento e de glória, Senhor. Ditosos os que sofrem e choram. Alegres estejam tuas almas, porque Deus acumulará de bem-aventuranças. Essa mensagem de Santo Agostinho é uma mensagem de esperança. Por isso que o título dela vem: O mal é o remédio. O que parece ser ruim é o que nós merecemos. É o remédio que vai nos curar e vai nos auxiliar. Pedimos a Jesus, neste momento, que nos dê a oportunidade de receber o passe pelas mãos abnegadas dos nossos benfeitores, que pedimos diariamente na fluidificação das nossas águas, e que o Senhor possa nos sustentar, levando aos nossos entes queridos esta vibração, levando àqueles que se encontram nos hospitais, nas cadeias, nas penitenciárias. Cada um, Senhor,
com a sua enfermidade, ora física, ora moral. Que o Senhor agasalhe a todos e olhe pela humanidade que ora ainda em guerra, tão distantes do seu Evangelho. Que a paz e a alegria seja constante em nossa vida, na forma da fé e da esperança. Amigos, recebam o nosso abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.